Olá, meus queridos, estamos iniciando aqui o nosso segundo encontro, né? E aí eu vou iniciar com uma frase que já está no trabalho de vocês. Os limites de nossa linguagem são os limites do nosso mundo, né? Então, nós vamos trabalhar aqui algumas questões. Primeiramente, a questão da intertextualidade, que foi um objetivo com o qual eu fiz a nossa atividade. Primeiro a gente assistiu Vida Maria, um curta super bonito, né? Assim, de uma poética fantástica. E a ideia ali era vocês verem o vídeo e depois lerem um pouco sobre o mito da caverna, né? Do Platão, um filósofo do período clássico. Então, assim, na caverna, o mito da caverna, para quem leu, vamos tentar abordar rapidamente de uma maneira mais simplificada, que é a história de um homem que vive com outros humanos dentro de uma caverna, e eles seguiam por imagens e silhuetas que aparecem em uma parede de uma caverna, ou seja, eles interpretam o seu mundo, eles interpretam a sua vida, dentro aquela caverna são todos os seus limites de mundo, eles compreendem a vida a partir dos limites, né, da caverna em que eles encontram. Então, todas as suas relações sociais, suas relações culturais, tudo aquilo que eles produzem, ou seja, toda a antropotécnica, todas as técnicas humanas do saber e fazer e das repetições que vão construindo eles, né, que seria mais ou menos um conceito de antropotécnica, de Peter Sloterdijk, um filósofo alemão. Assim, a grosso modo, que a aula não é de filosofia, só estou usando alguns suportes para a gente poder se perceber. E aí ele de repente segue uma luz, e seguindo essa luz ele passa por uma fresta e descobre um outro mundo, um outro espaço, um outro lugar. Ele amplia os seus limites, né? E aí, se a gente for fazer uma intertextualidade entre o texto Vida Maria e o mito da caverna, será que a gente iria encontrar algumas relações, né? Para que vocês pudessem interpretar melhor o texto, não ficasse só no coitadinha da Maria, né? E até onde eu tenho alguma coisa a ver com essa Maria, né? Enfim, eu trouxe algumas palavras para a gente ampliar o nosso vocabulário, que uma das intenções eram vocês poderem ampliar o vocabulário, porque só tendo uma maior capacidade interpretante, vocês podem ler melhor o mundo, inclusive seu próprio mundo, sua própria vida, para daí, né, se situarem. A grande ideia do curta e da leitura do mito da caverna é a relação do homem com o mundo, ou com o seu mundo, ou com o seu espaço, né? Tanto é que agora a gente está explorando o lado externo, estamos do lado de fora, a minha relação com o mundo e com os limites deste mundo, né? Se a gente pudesse girar a câmera aqui, a gente veria que nós estamos cercados, né, de prédios, mas atrás dos prédios tem dunas, né? E essas dunas, né, são os nossos horizontes, elas limitam os nossos horizontes. Mesmo em um mundo globalizado, a gente sabendo de muita coisa de outros países e tudo, mas até onde, né, o nosso sítio, né, o nosso cercado social, o nosso cercado cultural, ele é determinante em relação ao que nós nos constituímos enquanto pessoas. Então, a grande questão desse momento de projeto de vida é saber aonde estou, né? Qual é o meu habitat, qual é o meu espaço. Eu preciso me localizar onde eu estou para que eu possa pensar possibilidades de para onde eu posso ir, tá? Então, essa relação Vida Maria, mito da caverna, o mundo externo, e aí a gente vai trabalhar algumas palavras-chave, né? Como, por exemplo, somos seres sócio-histórico-culturais. Ou seja, vamos lá, se eu sou fruto das minhas relações sociais, fruto das minhas relações culturais e fruto de um processo histórico, né? Esse é o
o meu sítio, né? Esse é o mundo que, de uma certa maneira, vai me moldar. E aí agora trazendo para Maria, né? Vocês viram o que aconteceram lá com a Maria, né? Olha as relações sociais da Maria, a família, os vizinhos. Olha a relação cultural da Maria, os fazeres, né, que ela aprendeu e que ela repetiu durante uma vida inteira. Então, para a gente entender melhor como é que se dá essa relação social, cultural e histórica, a gente vai explorar uma outra coisa que são os agentes primários e os agentes secundários de socialização, né? O que seria, primeiro, definir socialização? É todo o processo que o indivíduo passa, né? Aprendendo a cultura e os saberes e os fazeres com o outro para poder se adaptar e pertencer ao grupo, né? Então isso seria, acho que algumas pessoas já viram, fulaninho tem problema de socialização, ou seja, ele tem dificuldade no processo de adaptação à cultura dos fazeres e saberes do grupo. Isso então, o que aconteceu com a Maria, ela foi no processo de socialização, os agentes primários foram muito determinantes. E uma figura muito presente ali, se vocês bem perceberam, é a Maria Mãe, né? As várias Marias Mães, o papel da matriarca ali, ou seja, determinando, né, os valores de Maria, o que ela deveria aprender, o que ela deveria fazer, e ela foi uma contínua repetição do outro. Uma outra questão que a gente vai observar aqui também, das palavras que a gente estudou, é a questão das antropotécnicas, que de uma maneira muito superficial seriam os saberes e fazeres, né, que repetidamente modelam o homem, né? Então, eles modelam e ao mesmo tempo também podem trazer uma limitação. A partir de que questões, por exemplo, uma das perguntas que eu faço é qual foi a antropotécnica que faltou, qual foi a repetição do saber e fazer que não modelou Maria, né? Foi a linguagem escrita. Então, o fato dela não dominar a linguagem escrita deu uma visão limitada de leitura de mundo, né? E ela ficou apenas naquela repetição, que modelou ela daquela maneira e ela ia modelar a filha também, como ela foi modelada, né? Quando o caderno passa e fala as várias Marias, Maria das Dores, Maria das Graças, ou seja, uma repetição de um contínuo de preservação daquele estado social. E aí a grande pergunta será que Maria teve direito à autopoiese, à autocriação? Por que não? O que faltou? Uma das perguntas que eu faço também é o que o Curta Vida Maria tem a ver com a escola pública? Será que as repetições, a precariedade, os limites, né, daquela forma de linguagem, né, do nosso mundo também traz limites para nós enquanto professores e para vocês enquanto alunos e para nós enquanto povo brasileiro? Ou seja, voltando à frase inicial, os limites de nossa linguagem são os limites do nosso mundo. Então, se nós não temos antropotécnicas que ampliem a nossa linguagem, consequentemente, nós teremos bastante mundos bem limitados, né? E a grande pergunta é, diante de todos esses conflitos que estão limitando cada vez mais os nossos mundos, de que maneira nós devemos nos portar, né? Daí os desafios da gente estar aqui, de alguma maneira estar buscando caminhos, mesmo diante de tantas dificuldades, para ampliar nossa linguagem e assim ampliar nossas possibilidades de mundo e de autocriação. Me aguardem no próximo momento.